E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Iron Fist, ou o Punho de Ferro. Uma vez, há muito tempo, acreditávamos nos deuses desses reinos. Nós os aceitamos como nossos e adoramos sua divindade por milênios. Mas então, os deuses nos traíram e percebemos que éramos insignificantes aos olhos deles. Os deuses pensavam que não éramos nada mais do que peões, brinquedos para sua diversão. Com a ilusão quebrada, buscamos provar que eles estavam errados. Tomamos as coisas em nossas próprias mãos e fizemos o que podíamos para tirá-los do poder. Usurpamos os deuses e os empurramos para as sombras. A nossa missão. Nós somos o Punho de Ferro e é nosso dever jurado libertar a humanidade da opressão dos deuses, para que possamos reivindicar esses reinos como nossos. Um lugar tão ímpio quanto os Backrooms não deve ser o lar de nenhum ser divino. Qualquer ser que se apresente como um suposto deus não deve ser confiável nem seguido e será rapidamente erradicado. Aqueles que reivindicam divindades são falsos ídolos, não para serem colocados em pedestais, mas serem derrubados deles. Avatares, númens, emblemas, arquétipos, seja lá como forem conhecidos, eles devem ser destronados da sua posição divina, despojados de seu poder e passados à espada. Nenhum desses falsos ídolos é confiável, pois todos têm o potencial de abusar de seu poder e não têm remorso pela humanidade. Por séculos, permanecemos escondidos após nossa revolta, pois desmantelamos com sucesso os poderes que existiam, mas agora é hora de ressurgirmos, pois os deuses nos ameaçam mais uma vez com a possibilidade de seu retorno. Os 5 dedos. Como um punho verdadeiro, precisamos de apenas 5 dedos para dar um golpe devastador. Cada um desses dedos é uma seita da nossa ordem justa e cada um é especializado em sua própria arte, que coletivamente contribui para o nosso único objetivo verdadeiro: eliminar os deuses. Marte, nossos guerreiros mais ferozes. Eles são os soldados dessa ordem, dispostos a dar suas vidas na guerra contra a falsa divindade. Antes eles tinham a fraqueza da honra contra monstros. Agora eles são esclarecidos sobre a verdade da guerra. Mate, ou seja, morto. Júpiter, aqueles que acumulam conhecimento. Antes seu propósito era reformar os seres para renunciar à falsa divindade. Agora eles reúnem informações sobre nossos alvos, seja por pesquisa ou espionagem. Eles aprendem tudo o que podem para localizar os nossos alvos e identificar as fraquezas de seus planos para que possamos explorá-los. Saturno, a ponta da lança da ordem, residindo como seu corpo governante, consiste unicamente nos primeiros ministros de cada dedo, que coletivamente aconselham e coordenam as seitas subordinadas. Sol, os criadores das nossas ferramentas e armas. Antigamente eles eram artesãos e ferreiros, derretendo ferro para forjar cada arma matadora de deuses com uma obra de arte elegante, mas mortal. Agora eles são engenheiros habilidosos de tecnologia avançada, provando ainda mais o poder do homem sobre os deuses com suas inovações. Mercúrio, assassinos que ousam se aventurar no domínio inimigo, infiltrando-se para silenciosamente dar o golpe mortal. Eles são mobilizados quando o confronto direto é imprudente. Antigamente, seu objetivo era eliminar todos os deuses identificados como ameaça, que maltratavam a humanidade. Agora seu objetivo é eliminar todos os deuses, pois cada deus é uma ameaça. Relações. O Punho de Ferro possui um aliado, o UEC. Eles lutam por uma causa nobre, livrando esses reinos da praga e garantindo a segurança dos humanos. O Meg é neutro em relação ao Punho de Ferro. Eles se recusam a ajudar a nossa causa, embora seus objetivos sejam admiráveis e seus interesses permaneçam ao homem. Por fim, os inimigos do Punho de Ferro. A Ordem Signos, um grupo de apoiadores da Blunt do nível 906. Distribuidores amaldiçoados da propaganda daquela bibliotecária perversa. Os Olhos de Argos. São hipócritas que perseguem em nome de um juiz cego. Os seguidores de Jerry, do nível 274. Almas rebeldes que abandonaram sua individualidade por um parasita aviário. Ordem Eleison, belicistas cruéis que buscavam nada além de espalhar derramamento de sangue. Embora possam ter partido, sua blasfêmia não deve ser esquecida. A Reverência, bárbaros que desejam regredir ao tempo do regime tirânico dos deuses. Os Visionários de Barry, do nível 181. Mesmo para os chamados visionários, sua visão está tão perdida quanto seu gato. Seguidores da Cadeira, tolos se prostrando diante de um mero objeto mundano. Os Vencidos. Aqui estão registrados o nome de todos os chamados deuses que matamos ao longo da nossa história, que seus nomes apodreçam com seus cadáveres, pois eles nunca mais serão pronunciados. Às vezes, os meios pelos quais são abatidos não são divulgados, e as identidades dos carrascos permanecem anônimas, para evitar que tal destruição devastadora caia nas mãos erradas. Lilith, perfurada pela lança de Kushin. Kaian, atingida pela flecha de Catherine. Gatekeeper, envenenada pelo cálice de Alexandre. The All-Seer, sepultado sobre escombros.
ombros. Amarok, The Blue Knight, ou o Cavaleiro Azul, decapitado pela lâmina de Amadeus. Bellatrix, The Conductor, dissolvido. Corran, empalado pela lança de Joan. Belzei, The Lonely Scarecrow, queimado. Chateau, desmantelado por Calum. David Armstrong, The Warrior, eviscerado pelo machado de Davi. The Maker, ou o Criador, arrebatado. The Fragment of Sadis. E gente, vamos lá, temos muito pra falar sobre essa wiki aqui. Eu poderia ter explicado algumas coisas durante a leitura da wiki, mas eu preferi deixar pro final pra falarmos das coisas um por um, pra não estragar o clima dinâmico da leitura. O conceito de um grupo dos Backrooms que são caçadores não me parece um conceito muito original a princípio. Caçadores de entidades parece uma ideia bem simples a se pensar e me surpreende que a gente não viu nenhum grupo que seja focado nisso. Mas, caçadores de deuses, isso muda muitas coisas, e isso sim eleva o conceito. A ideia do grupo é simples, eles matam deuses. Agora, sobre a aba dos 5 dedos, ela é importante de ser explicada. Sendo o nome Punho de Ferro, os 5 dedos seriam as ramificações desse grupo, ou as partes desse grupo que geram o grupo todo. Eles colaboram para realizar os seus objetivos. Embora que eu não tenha citado durante a leitura, mas aqui é legal falar, cada dedo é especificado tendo um primeiro-ministro, e um nome é colocado lá. Seria o líder de cada uma dessas partes. O primeiro-ministro do dedo Marte chama Amadeus Ludwig Stille. O nome dele é um link e leva para a wiki do Fenômeno 55. E se preparem, porque essa wiki do Punho de Ferro tem link para tudo quanto é lugar. Tem muito link anexado nessa wiki. E assim, alguns desses links nós conhecemos e outros não conhecemos ainda. O Fenômeno 55 é um desses que ainda não vimos aqui no canal. E assim, para quem é novo no canal e não sabe como as coisas funcionam aqui, cada vídeo nesse canal aborda uma wiki específica do site de Backrooms do Wikidot. Ou seja, esses links serão citados, mas nós não vamos ler o que são esses links. Porque esse vídeo aqui é sobre a wiki do Punho de Ferro especificamente. Nós podemos fazer um vídeo específico sobre a wiki do Fenômeno 55 futuramente para completar esse vídeo aqui. Se eu fosse ler cada uma das wikis que essa wiki aqui cita, a gente ia ficar aqui para sempre. Não teria como, eu ia demorar 4 semanas para editar um vídeo, não funciona. Então se preparem que esse vídeo aqui vai dar muito link pra gente fazer vídeos futuros para completar essa história aqui. O primeiro-ministro do dedo Júpiter chama Abadias Podhosder, e Júpiter é um link que leva pro nível 105. O nível 105 ele foi reescrito. Existe um vídeo no canal um pouco antigo do nível 105 antigo. Nós não fizemos ainda o nível 105 novo, mas o nível 105 era uma catedral e o novo nível 105 mantém o mesmo tema. O primeiro-ministro do dedo Saturno chama Nathaniel Gunner. O primeiro-ministro do dedo Sol chama Callum Andrews. Sol é um link e leva para a página do Backrooms Robotics. Tem 2 vídeos no canal em que abordamos sobre o Backrooms Robotics, o nível 522 e o nível 580. O Sol é dito que é a parte do Punho de Ferro que cuida da criação de armas deles para matar os deuses. E no texto diz que eles usam tecnologia para isso, então faz todo sentido. Por mais que o Backrooms Robotics seja um grupo à parte, eles também são parte do Punho de Ferro. E assim, pelo que vimos do Backrooms Robotics até aqui, eles são pessoas que curtem tecnologia e tudo mais. E a personalidade do grupo demonstrada até então me parece super condizente eles quererem a morte de deuses. Eles parecem mesmo querer que a humanidade seja soberana nos Backrooms e que não tenha nada para atrapalhar os planos deles, sabe? O Andrew também é um link e ele leva para uma página privada dele. Aparentemente ele é uma pessoa importante nos Backrooms. Existe uma página no Wikidot que é uma página que lista pessoas que são importantes nos Backrooms e ele tá lá. E na página dele é dito que ele é um CEO do Backrooms Robotics. Então tecnicamente ele é um dos líderes de 2 grupos, tanto do Backrooms Robotics quanto do Punho de Ferro. Por fim, o primeiro-ministro do dedo Mercúrio chama Joan Arteaga. Mercúrio é um link e leva para a página do nível 49.2, um subnível do nível 49. O nível 49 a gente já tem vídeo no canal, os subníveis ainda não. O que podemos tirar disso tudo por enquanto? Primeiro, os links de Marte e Júpiter. O primeiro-ministro de Marte, Amadeus, que leva ao Fenômeno 55. O Fenômeno 55, vendo por cima, né, já que eu não li a wiki, porque se eu fosse ler cada wiki que essa wiki cita, esse vídeo não ia terminar nunca. Por cima, o Fenômeno 55 aparenta ser algo relacionado a um deus também. O Fenômeno 55 chama Mão de Deus. E o Amadeus é citado na wiki como sendo um tipo de aliado ou um vassalo, digamos assim, dessa Mão de Deus. E ele é citado fazendo um acordo com outros 2 membros do USC. Já foi citado como aliados do Punho de Ferro. E tipo, lendo muito por cima,
chama esse fenômeno 55, superficialmente, o que dá a entender é que esse tal desse Amadeus tá aí de conluio com um fenômeno que é dito ser um deus também. Mesmo que eu não tenha lido a wiki inteira, então pode ser que não tenha nada a ver com isso. Eu tô falando aqui de impressões por cima. Mas assim, se for o caso, eles estão de conluio com deuses, sendo que eles são os caras que matam deuses, e tá de papinho com Deus? E assim, o link de Júpiter leva ao wiki do nível 105, que é uma catedral. Se Júpiter, que é a parte do grupo em si, leva ao nível 105, isso indica que o dedo Júpiter está vivendo no nível 105, eles estão lá, assim como Mercúrio leva ao wiki do nível 49.2, significa que eles estão vivendo lá, essa parte, esse ramo do Punho de Ferro vive nesses níveis, é isso? Sendo isso, o nível 105 é uma catedral, também tem relação com deuses, e vendo por cima o wiki do nível 105, parece que tem alguma coisa lá também, tem uma imagem lá de uma coisa que me parece um deus, mas eu não li a wiki de novo, lembrando disso, eu não li a wiki. Esse vídeo é sobre o Punho de Ferro, não sobre essas wikis anexadas. Futuramente a gente fará um vídeo sobre todos os links citados aqui, e aí sim a gente vai cada vez aos poucos descobrindo mais sobre essa wiki aqui. Mas assim, vendo por cima, parece que eles são matadores de deuses, pero no mútil. Parece que eles têm algumas relações sim com deuses, ou pelo menos estão se utilizando desses deuses para poder matar outros, algo do tipo. Mas isso são dúvidas que por enquanto ficam por aí. Mas assim, dessa aba aqui, o que vocês querem que eu faça primeiro no canal? O Fenômeno 55, o nível 105, a página do Callum Angel, que é o líder do Backrooms Robotics, ou um vídeo do nível 49.2? Digam nos comentários. Talvez quando a gente fizer esses 4 vídeos, a gente comece a melhorar muito o nosso entendimento sobre essa wiki aqui. Sobre a aba de relações, o UEC é um grupo que já foi citado algumas vezes aqui, mas nós não sabemos quase nada sobre eles ainda. Sempre que eles são citados, eles são apenas citados como, tem aquele grupo lá, e nunca falam nada sobre ele. A gente teria que ver a página deles para poder entender mais. A memória que eu tenho do UEC é que eles são citados no vídeo do nível 580, como tendo relações com o Backrooms Robotics. Então não me surpreende que eles tenham relações com o Punho de Ferro também. O Meg ser neutro a eles me parece plausível. Não parece que o Meg tá preocupado em matar deuses dos Backrooms, mas também não parece ser o suficiente para combater o Punho de Ferro. Por mais que eles possam, sei lá, dizer que são contras, eles não ajudam a causa do Punho de Ferro. Eles também não combatem eles. E assim, tem alguns motivos para eu pensar do porquê eles fazem isso. Eles não serem mais incisivos e não cortarem relações com o Punho de Ferro, por exemplo, já que o Meg tem boas relações com o Backrooms Robotics, como a gente também vê no vídeo do nível 580. O Meg se beneficia das tecnologias do Backrooms Robotics. Essa relação pode ser muito importante para eles. E como o Backrooms Robotics e o Punho de Ferro, pelo visto, estão muito bem conectados, não seria bom pro Meg cortar relações com o Punho de Ferro, porque consequentemente ele provavelmente estaria cortando relações com o Backrooms Robotics também, e perderia os benefícios que ele tem com essa relação. Agora, o que realmente interessa nessa aba são os grupos que eles são inimigos. Tem um grupo que gosta da Blunt do nível 906. O nível 906 tem um vídeo no canal, a gente fala sobre a Blunt lá também, e logicamente faz sentido eles serem inimigos desse grupo. Eles gostam da Blunt, e a Blunt pra eles provavelmente deve ser o deus do nível 906. E assim, no próprio vídeo do nível 906, a gente fica naquela de se a Blunt é suspeita. E aqui essa dúvida se mantém. Será que a Blunt é uma entidade do bem ou do mal? Porque ser inimigo do Punho de Ferro não é algo que bate o martelo se você é do bem ou do mal. Porque a gente nem sabe se o Punho de Ferro realmente é do bem ou do mal. Essa wiki aqui também vai ficar muito ambígua. Eles são inimigos dos Olhos de Argus, e isso faz total sentido, porque os Olhos de Argus consideram Argus como um deus mesmo. Serem inimigos dos Visionários de Barry e dos seguidores de Jerry, do nível 181 e do nível 274, faz sentido. Os dois grupos seguem uma entidade como se ela fosse um deus, o Barry e o Jerry. E isso são o que conhecemos desse texto. A Ordem Ellison, por exemplo, não temos ideia do que é, mas o link deles leva ao Sanctum Subterraneus, o Subterrâneo Santo, e isso é um subnível do nível 8. É mais uma página pra gente fazer no futuro aí. Mas essa página desse subnível, ele tem aquele fundo dos Olhos de Argus, então isso me deixa confuso. A Ordem Ellison, eles são uma ramificação dos Olhos de Argus? Se for, não faz muito sentido que eles estejam na lista dos inimigos dos Punhos de Ferro, porque os Olhos de Argus já estão nessa lista. Então pode ser que eles sejam um grupo parte que fica nesse nível e que possa não ter nada a ver com os Olhos de Argus. Enfim, a gente só vai saber quando fizer um vídeo desse nível. O grupo A Reverência não tem link. E o último grupo da lista chama Zealots of the Chair, ou os seguidores da cadeira. Zealots é complicado de traduzir, pode ser fanático, partidário, entre outros. Eu botei seguidor porque é mais simples. Só que assim, a página do grupo não existe mais, ou seja, eles foram deletados. Mas o objeto em si, que seria o que esse grupo seguia, ainda existe. É o objeto 60, o trono. E a imagem dele, eu acho particularmente engraçada. É uma cadeira. Mas é tipo, sabe aquelas imagens de terror que parecem que estão meio tremidas? Porque parece que foi tirado por uma pessoa que estava correndo ou algo assim? Ou a pessoa que se assustou e tirou a foto
matou no susto. Parece isso, só que com uma cadeira, sabe? É muito boa essa imagem. Parece que a imagem fala algo do tipo, nossa, é uma cadeira. Mas enfim, também teríamos que fazer um vídeo sobre essa cadeira para sabermos o que é isso. E agora sim, sobre a última página, que é a mais interessante. Os vencidos. Os deuses que esse grupo já matou. E aqui, nossa, festival de link. Vamos um por um. Lilith não tem link, então não sei de onde seria isso. Às vezes, isso foi só para preencher a lista. E essa Lilith nem exista, nem seja uma entidade que existe. Porque se ela existisse, mas tivesse sido deletada, teríamos o link. E o link levaria para uma wiki que não existe mais. Mas não, ela não tem link nenhum, então nada foi anexado ao nome dela. Kaiyan leva a wiki dos Gods of Griot. E essa parada dos Gods of Griot é relacionada aos The Lost. Tem vários e vários vídeos no canal que citam os The Lost. O nível 51, o nível 46, o nível 532, o nível 178, o nível 222, entre outros. A trama dos The Lost é uma das que mais vimos aqui no canal. E é uma que parece não ter fim. Eles são o grupo mais citado aqui, depois do Meg, depois do BNTG, assim. Em relação a essa parada desses mistérios dos Backgrounds, que são separados em várias wikis, né? Então esse Kaiyan, pelo visto, tem alguma coisa a ver com os Gods of Griot, que tem a ver com os The Lost. Porém, o modo como ele foi morto foi atingido pela flecha de Catherine. E, velho, Catherine é um link e leva pra ele o objeto 89, Cat. Falamos sobre isso no vídeo do nível 32. Cat era uma das líderes do Meg, irmã do dono do Meg, o Stretch. Ela era tipo o segundo posto de líderes do Meg. E ela apareceu na história do nível 404 também. A história que começa a explicar a origem dos Backgrounds. E assim, o último relato que temos da Cat viva foi no nível 404. Depois disso, ela apareceu morta. E então, ela se tornou o objeto 89. O corpo dela não se decompunha. Por isso ela virou um objeto, porque era uma parada anômala. Os corpos se decompõem. O corpo dela não se decompôs. E ainda por cima, pelo visto, não foi levado pelo The Shadow pro nível 100. Foi deixado lá. Então, o corpo dela tem algo de diferente. Agora, o que seria a flecha de Catherine? Foi uma flecha forjada com uma parte do corpo dela? Seria um item dela que também ficou anômalo? Enfim, mistérios. Gatekeeper leva a uma wiki excluída. The All-Seer leva a uma wiki super diferentona, que também parece ter relações com os The Lost. Amarok leva a wiki do nível 278. Ainda não tem vídeo no canal. E, gente, vixe, é aqui. The Blue Knight, o Cavaleiro Azul, Jared, do nível 28. Tem vídeo no canal. Sabemos sobre ele. Morto decapitado pela lâmina de Amadeus. Mataram o Jared. Mataram o Jared. Esse Amadeus é um cara que é o líder do dedo Marte do Punho de Ferro. Lâmina de Amadeus não necessariamente quer dizer que foi ele que matou. Pode ser uma lâmina dele que foi utilizada para matar. Mas pode ser que tenha sido ele em específico que matou mesmo o Jared. Mas enfim. Tellatrix leva a wiki do nível 789. Não temos vídeo no canal também. The Conductor leva a wiki de uma entidade não numerada. Nós temos os níveis não numerados, né? Então, a gente também tem entidades não numeradas. Os níveis não numerados são níveis mais especiais. E entidades não numeradas também. O que indica que essa entidade é especial. Corran, do nível 33. Empalado pela lança de Joan. Joan é o líder do dedo de Mercúrio. Mataram o Corran. Mataram o Corran. Bowser é um link também. E leva a um conto do Wikidot. Existem páginas de contos também. Além das páginas de níveis, entidades, fenômenos. Tem páginas de contos. É a primeira vez que eu abro essa página, sinceramente. The Lonely Scarecrow é um link para a wiki da entidade 555. Chateau é um link para a página da entidade 72. Só que aqui tem algo. O nome Chateau, eu pesquisei na wiki e não achei ele em lugar nenhum naquela wiki. Então, se o nome não está citado na wiki, eu imaginei que a wiki poderia ter sido reescrita. E aí na wiki anterior, que era a wiki dessa tal entidade Chateau. Então eu fui no Wayback Machine e descobri que existem duas páginas anteriores da entidade 72, antes da atual. E eu fui checar nas duas para ver qual delas que citava esse tal Chateau. E nenhuma delas cita esse tal Chateau. Então eu sinceramente não entendi. Agora, David Armstrong. Isso é algo que é muito enigmático para mim. Esse David Armstrong não tem detalhes de como ele foi morto. Só que David Armstrong é um link que leva à página da entidade 987. A página da entidade 987 é a página que fica o deus do nível 532. Ele mesmo, do nível 532, que temos vídeo no canal. Só que acontece, David Armstrong é um nome que aparece nessa página desse deus. David Armstrong aparentemente é tipo um agente ou um entrevistador e ele fala nessa wiki. De início, o que eu entendi é que o nome verdadeiro desse deus do nível 532 era David Armstrong. Mas eu não sei se é isso, porque o David Armstrong em si parece ser um agente de alguma coisa. Eu não li a wiki, logicamente, de novo. A gente tem que fazer um vídeo
só pra ela. Ele aparece na wiki como um agente conversando e tudo mais. E aí, mais abaixo na wiki aparece o deus. Pode ser que, sei lá, ele seja esse deus e aí ele se tornou esse deus, digamos assim. Ou pode ser que ele seja só um entrevistador e ele também seja uma entidade, algo do tipo. Não sei. Então, a gente teria que fazer a página do deus do nível 532 para entendermos melhor isso aqui. Isso é um mistério que a gente tá querendo fazer há um tempo também. Isso aqui é uma wiki que a gente tá querendo fazer há um bom tempo. Então vamos deixar em aberto. Não vamos dizer que mataram o deus do nível 532, porque eu não tenho certeza disso ainda. The Warrior é um link que leva pro nível 139. Não tem vídeo no canal. The Maker, ou o criador, leva a página do nível 484. O Whiteout tem vídeo no canal. Ele foi arrebatado. Por último, Fragmento de Sadismo leva a algo relacionado a Blunt, mas não sabemos o que também. Então assim, o que reconhecemos nessa lista são o Jared, o Corran, o criador e essa questão aí do deus do nível 532 que tá em aberto ainda. E aqui começamos a ter discussões. O Jared e o Corran, até onde sabemos, nunca demonstraram formas de hostilidade. Pareciam entidades do bem mesmo. O Corran sempre defendia as pessoas que caíram no nível 103 e o Jared também nunca foi hostil. O criador também, ele nunca mostrou hostilidade, nunca fez nada aparentemente, não que eu lembre. E assim, aqui a gente entra numa questão interessante. Esse grupo são matadores de deuses, entidades que se dizem como deuses. É o que eles falam no texto deles. Em que momento o Jared, o Corran, o criador, se disseram deuses de algum lugar? O criador pode ter uma parada assim porque parece que ele realmente consegue manipular o Whiteout. Mas o Corran e o Jared, eles não falam tipo, eu sou o deus desse nível. Eles não falam desse jeito. Eles parecem só uma entidade que vive naquele nível. Então a gente fica nisso. Realmente esse Punho de Ferro tá só matando entidades que se dizem deuses? Ou eles estão matando o que eles querem matar? Na aba dos 5 dedos, é dito mais de uma vez que antigamente essa ramificação fazia X, mas agora eles fazem Y. Tipo o grupo que antigamente matava os deuses que eram uma ameaça, mas hoje em dia eles matam deuses, porque todos são uma ameaça. Esse modo de falar me dá a impressão de que eles se convenceram que é pra matar todos os deuses, e que não tem como nenhum deles ser bom, sabe? Eles se convenceram disso. E assim, isso pode indicar uma prepotência, isso pode indicar que, mano, eles não estão nem aí mais, eles só são, tipo, intolerantes a deuses de certa forma, e que existem deuses bons, digamos assim, nos Backgrounds, tipo o Corran e o Jared, mesmo que a gente nem considere eles deuses, a gente considera apenas eles como entidades exclusivas daquele nível, mas eles foram lá e mataram de qualquer forma. Isso pode dar a entender que esse grupo é do mal mesmo, de que, mano, eles não estão nem aí, eles podem até ter matado entidades que realmente são ruins. Pode ter alguma entidade nessa lista que seja ruim. Se por acaso o deus do nível 532 foi morto, pode ser que ele seja ruim também, mesmo que a história dele no nível 532 seja uma parada que fica ambígua, até porque os The Lost prenderam ele naquela cela. Então às vezes, ele não é o vilão ali, quem era os The Lost. Mas enfim, a história de Backgrounds é muito boa em ser cinza, né? Nem tudo é bem contra mal, enfim. A princípio dá essa impressão de que, pô, os Punhos de Ferro, se pá, eles não estão nem aí mesmo, eles só querem matar, só querem a adrenalina da caça, não tem muito motivo pra eles caçarem, eles só querem matar por causa talvez de algum rancor de alguma entidade de Deus que fez alguma coisa pra eles antigamente e agora eles estão descontando em todas. Tipo, uma entidade Deus maligna surgiu e fez bosta com a gente ficou muito bravo. Agora a gente vai matar todas as entidades deuses que existem porque sim, mesmo que algumas possam ser boas, sabe? É o clássico, um cachorro me mordeu, agora eu odeio todos os cachorros do mundo, que não tem nada a ver com a parada. Entende? Pode ser isso. É a visão que eu particularmente tenho deles. Não me parece um grupo bonzinho assim. Por mais que os inimigos deles sejam inimigos válidos, né? Os seguidores de Jerry são esquisitos, os funcionários de Barry também são esquisitos, a Blanche é suspeita, os olhos de Argus também são esquisitos, mas enfim, não me parece que ninguém é santo nos Backgrounds, essa é a parada. Nem o Meg, pelo visto, né? Como vimos no vídeo do nível 1998. Mas, assim como a gente tá na dúvida se o Meg é do bem ou do mal, a gente também vai ficar na dúvida nisso daqui. Por mais que eu tenha uma visão que eu sinta que eles são malignos, sim. Que eles não são tão bonzinhos quanto eles querem fazer parecer aqui nessa wake. Quer dizer, eu acho que eles nem estão se esforçando muito pra fazer parecer isso. Mas assim, às vezes esse grupo, eles sabem de algo que a gente não sabe. Pode ser que eles descobriram coisas sobre os Backgrounds que realmente não está claro pra gente. Eles são um grupo dos Backgrounds, eles têm influência, eles têm contatos, têm parcerias. Pode ser que eles saibam de algo que a gente não sabe. E pode ser que realmente todos os deuses nos Backgrounds tenham mais intenções. E a gente só não sabe disso. Pode ser que tenha algo que prove isso, só que a gente não descobriu ainda. Quanto mais a gente faz vídeos de Backgrounds aqui no canal, mais a gente vai descobrindo coisas. A gente demorou tanto tempo pra entender o que era o nível 15. A gente fez o nível 15 no começo do canal, ficou um mistério absurdo do que era aquilo. Aí demorou 2-3
3 anos pra gente, fazendo outras wikis de background, finalmente entendemos o que era o nível 15. Isso rola com tudo nos backgrounds. Então, por enquanto, a gente não sabe mesmo se eles são do bem ou do mal, a gente só pode ficar nessas impressões. Assim como é o caso do Meg também. A gente ainda não sabe se eles são do bem ou do mal. E a gente tá aí no processo de fazer cada vez mais vídeos, explorando cada vez mais wikis, pra cada vez mais nos aproximarmos da resposta de verdade. E o Wikidot tem muita wiki, então tem coisa aí. Tem muita coisa pra ser feita. Mas eu estou inclinado a acreditar que eles são mesmo do mal ou neutros, né? Neutros assim, tipo o Meg, que de vez em quando fazem umas coisas do bem. E tem relatos de que às vezes eles fazem coisas do mal. Tem a parada de que na aba dos 5 dedos tem a parada de que eles parecem que eles estão se envolvendo com coisas divinas também, sendo que eles querem matar Deus, enfim. Isso leva a algumas questões. E o que aconteceu com o nível 103 agora? O nível 103 então virou uma zona morta, porque sem o Corran não tem ninguém pra defender andarilhos que caiam lá no nível 103. Então o nível 103 agora é uma zona morta. Quem entra lá vai morrer porque não tem mais lugar seguro. Isso virou o nível 103? Ou realmente o Corran, ele era do mal e era ele que estava prendendo as pessoas naquele nível, e após uma pessoa entrar lá e matar o Corran, ou várias pessoas entrarem lá e matar o Corran, eles conseguiram achar a saída do nível porque era o Corran que impedia isso. E aí agora o nível 103 tem saídas, entende? Fica ambíguo. E o nível 28? As tempestades do nível acabaram, e aí? Como ficou o Whiteout? Whiteout eu acho que é o nível que mais tem cara de que nada mudou, já que o criador era uma entidade rara no nível, ele aparecia de vez em quando. Pode ser que o Whiteout continue a mesma coisa, só que agora sem a possibilidade de achar o criador lá. Ou pode ser que o Whiteout tenha entrado em ruína agora sem o criador lá. Às vezes o criador era o que mantinha o nível, a gente não sabe também. E assim, o Corran era muito forte. Eles provavelmente criaram uma estratégia muito específica para conseguir matar ele. O criador, ele não tinha controle total sobre o Whiteout. Como que ele foi morto? E é dito que ele foi morto arrebatado. O que isso quer dizer? Não parece que ele foi só, mas meteram uma espada nele, porque não parecia que era possível meter uma espada no criador, já que o maluco teleportava, ele fazia o que ele quisesse no Whiteout. Talvez tenham utilizado alguma coisa muito específica para matar ele, e aí por isso o método ficou como arrebatado. Como que você arrebata uma pessoa, entende? Como você arrebata uma coisa? Faz muito sentido pra mim. Enfim, muitos mistérios que essa wiki aqui traz. Mas tudo o que entendemos até aqui fica no campo das ideias, fica aí no achismo, porque como vocês perceberam, essa wiki exige a leitura de outras 900 wikis. Talvez só vamos entender a totalidade dessa wiki aqui conforme a gente for fazendo tudo que essa wiki aqui cita. E pô, percebamos aqui o quanto de The Lost tem coisa. A página de Gods of Griot é imensa e ela vai se enfiando, tem várias coisas dentro dela. A Plant também é outra coisa que a gente precisa finalizar o mistério. Tem várias páginas envolvendo ela. Tem a página dela própria como entidade. Vocês percebem que o Wikidot é imenso mesmo. Tem muita página, tem muito mistério. Não vai ser fácil chegarmos à conclusão disso que tá acontecendo. Então pra quem fala que o conteúdo de background está morto, putz, tá muito longe disso. Tem muita coisa pra ser feita aqui, muito mistério pra ser concluído, muita coisa pra ser descoberta. Quanto mais vídeo tem nesse canal, mais a gente vai se aprofundando nessa história. Cara, infelizmente eu não sou um canal de 1 milhão de inscritos que tem 10 pessoas me ajudando a editar, tudo mais, fazer coisa. Porque, pô, eu queria poder, tipo, lançar um vídeo por dia, sabe? Mas isso exigiria uma equipe imensa que eu não tenho nenhuma condição de contratar. Infelizmente, eu sou só um canal humilde de 80 mil inscritos e na maioria dos casos eu trabalho sozinho. Então, pô, deixa o like, cara. Deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra um amigo que você acha que pode gostar do canal. E, cara, quanto mais o canal cresce, mais eu terei estrutura pra cada vez mais fazer mais vídeos e cada vez mais rápido começarmos a entender essas histórias todas. Temos muita coisa pra fazer pela frente, mas se você parar pra pensar, por mais que demore, um dia tudo isso ficará muito bem explicado. Um dia, gente, um dia. E comenta aí, Punho de Ferro, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assistiu o vídeo até o final.